Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais uma análise do nosso canal Manual do Dinheiro. E vamos aqui analisar um dos FIIs de logística, um dos melhores FIIs de logística da Bolsa, que é o VILG11. Tá? Os FIIs de logística estão em alta, porque futuramente, aí, a cada vez mais, as operações na internet estão sendo mais comuns. E aí, esses fundos imobiliários de logística, a tendência é que eles sejam cada vez mais demandados aí no médio longo prazo, certo? Então, vamos iniciar lembrando que tudo que eu falar aqui é apenas uma opinião, uma visão pessoal, e não é recomendação de compra ou venda. E segundo lembrete importante, se você quiser aprender mais sobre fundos imobiliários, eu compactei as principais informações que você precisa saber para montar uma carteira segura e altamente rentável. Tá? Então, conheça o meu curso, o link está na descrição do vídeo. Tá? Então, vamos iniciar aqui analisando o VILG11, Vinci Logística, que ele representa atualmente no IFIX 1,54%, o mandato dele é renda. O que isso quer dizer? Que ele basicamente investe em imóveis para aluguel. Ele tem que investir pelo menos 2/3 nisso. Tá? E o segmento atual dele é logística, porque ele investe em imóveis do setor de logística. Certo? Grande parte do seu ativo está nisso aí, está concentrado nisso. Certo? Os usuários dão nota 4 de 5 para esse FII, o que é uma nota bem considerável aí, certo? Um FII com uma boa reputação, tá? Vamos ver aqui quanto que ele tem pago de dividendos, tá? Nos últimos 12 meses, ele pagou 6,8% de dividendos, o que é um dividendo bem interessante para um FII de tijolo, tá? Bem expressivo mesmo, tá? E ele tem pago nos últimos meses, ao longo dos meses, mais ou menos dessa forma aqui, né? Cresceu aqui, veio descendo em 2020, agora vem subindo novamente a sua distribuição. Agora vamos ver o preço dele em relação ao valor patrimonial por cota, tá? Bom, ele está sendo cotado ligeiramente abaixo do seu valor patrimonial, com desconto aí de 7%. É um desconto aí que é até significativo, certo? É um PVPA de 0,93, ainda está num preço interessante, certo? Vamos ver a vacância, que é um indicador bem importante para FIIs de tijolo. Vacância é o quanto em percentual de imóveis desocupados esse FII tem em carteira, certo? Quanto de área que tem desocupado. E, no momento, a vacância é 0, ou seja, todos os seus imóveis estão 100% ocupados. Isso é um indicativo de qualidade, tá? Porque ele tem vários imóveis na sua carteira e estão todos ocupados. Isso quer dizer que são bons imóveis, são galpões logísticos de boa qualidade, certo? Agora vamos dar uma olhada mais de perto aí no relatório gerencial, que a Vinci Logística, que é a gestora do fundo, né, liberou agora em novembro de 2021. É a mesma gestora do VISC11, que é um fundo de shopping. É uma gestora que já está consolidando aí no mercado cada vez mais, está fazendo até um bom trabalho, certo? E vamos lá, certo? A Vinci Partner falou aqui alguns resultados, né? Áreas brutas locáveis e tudo. Aí ele faz alguns comentários sobre a macroeconomia da crise que nós estamos tendo e, logo de início, a gente já vê uma aquisição, uma novidade, que foi adquirido no dia 19 de novembro, o galpão logístico Aliança Parque, tá, pelo valor de 135 milhões de reais, só que essa operação ela foi feita através de uma securitização de pagamento a prazo. Tá? Então, basicamente, o que é? É um empréstimo. Tá? Ele se alavancou para fazer essa operação, ele não tinha o dinheiro em caixa, certo? E esse empréstimo que esse FII tomou, ele vai ser IPCA mais 6,5 ao longo de 15 anos, certo? E foi concedida uma carência de 24 meses, ou seja, ele vai começar a pagar esse empréstimo daqui a 24 meses. Tá? E a previsão para os próximos 12 meses, certo? Preste atenção aqui. Para os próximos 12 meses, a receita que vai vir desse galpão, esperada, né, é de 11,9 milhões, o que equivale a um valor de 7 centavos por cota, e descontada a despesa financeira, tá, que vai ser gerada por fundo, que o fundo vai ter uma despesa com esse empréstimo, vai sobrar 3% 3 centavos por cota para o caixa do fundo.
Lembrando que ele fala que a estimativa aqui não é uma promessa de rentabilidade, é apenas uma previsão. Então, ele está prevendo que esse galpão vai gerar mais receita do que a despesa que ele vai ter com esse empréstimo. Então, basicamente, é isso. Certo? Aí ele fala aqui também de algumas obras que tiveram em um dos seus ativos. Aqui ele fala, ele mostra aqui o DRE. Né? O DRE é o quê? O demonstrativo de resultados dele. Certo? O resultado com aluguéis que ele teve foi 11.337.000. Certo? E a despesa financeira, tá? O resultado financeiro, que ele teve receita financeira, porque ele tem algum dinheiro também investido em renda fixa, certo? E ele teve uma despesa também de 1.162.000, dando um resultado de menos 482. Então, as receitas menos as despesas financeiras, menos a taxa de administração, tá? Que é uma taxa até baixa relativamente ao tanto que ele arrecada, né? Que você pode ver que é menos de 10% de 11 milhões. Então, é uma taxa de administração bem interessante, bem controlada, certo? E teve esse resultado aqui e essa distribuição de 62 centavos por cota, certo? Aqui ele fala do resultado gerado e o resultado distribuído. Aqui ele distribui um pouco acima do que foi resultado real, né? Aqui ele distribuiu mais ou menos em linha com o resultado. Ele distribuiu alguns meses acima do resultado, aqui acima, aqui abaixo, e assim ele foi equilibrando, certo? Agora, ele faz aqui uma estimativa de distribuição para dezembro de 2021, vai ficar entre 65 e 62 centavos por cota, certo? Aqui ele mostra o desempenho do FII em relação aos índices do mercado, né, como o IFIX, o CDI, o IBOV. Tá? Ele ficou bem acima do IBOV, você pode ver em todo o período, desde que ele foi lançado, tá? Ficou bem acima e continua acima, né? Teve uma queda juntamente com, né, o IFIX, com o IBOV, com os outros índices. Teve uma queda, mas ficou bem acima. Tá? A carteira do fundo, a gente pode ver aqui que a grande maioria são imóveis. Né? Ele tem aí 1,9 bilhões em patrimônio, né, geral, aí, sendo que ele tem essa obrigação financeira aí de 200 milhões, tá? Ainda que vai começar a ser paga. E o resultante, o total que ele tem do patrimônio investido menos a obrigação financeira, né, é 1 bilhão 703 milhões, desculpa, certo? Então, esse é o patrimônio líquido. E a gente pode ver que lá no valor patrimonial por cota, quando ele diz que está descontado, é em relação ao valor patrimonial líquido aqui, ó, líquido, já descontando o empréstimo que ele tem, certo? Então, é o patrimônio real. Certo? Aqui são as obrigações que ele tem, CRI Fernando Dias, Privalia, Aliança Parque, são os empréstimos que ele tomou aqui, né? Uma taxa de um IPCA mais 7,5 e o IPCA mais 6,5. Tá? E é isso aí. Aqui ele compara, né, a receita média de aluguel por metro quadrado em comparação com o mercado. Você pode ver que ele tem uma receita bem alinhada aqui com o mercado. E em maio de 2021, ele recebeu um pouco menos aqui que o mercado, mas já voltou. E ele apresenta uma receita de acordo com o mercado. A taxa de ocupação dele em relação ao mercado é bem superior. Isso aí é um dado bem positivo aí em relação ao fundo, porque enquanto o mercado está na média aí de 86% de ocupação, ele mantém de 98% a 100% de ocupação nos seus ativos, que mostra o quê? Uma qualidade bem interessante dos seus ativos. A inadimplência líquida ela vem oscilando aí, que são os inquilinos que estão inadimplentes, né? Praticamente desprezível aí, fica entre 0% e 2%. Certo? Quando nós vamos analisar aqui a diversificação por locatários, a gente pode ver que tem grandes empresas aqui que alugam os espaços, né, do fundo, dos galpões do fundo, né, Tok, Magazine Luiza, Ambev, L'Oréal, Privalia, certo? O que isso quer dizer? Isso é um sintoma de ativos de qualidade, porque essas empresas, como são grandes, precisam de bons ativos, bem localizados. Então, isso, mais uma vez, é um sintoma de bons ativos, certo? De bons fundamentos desses ativos. Tipo de contrato que ele tem, né? 80% são contratos típicos, que são contratos que são mais flexíveis, aí não tem pesadas multas caso a pessoa desista, caso o inquilino desista, e 20%
atípico, certo? Segmento de atuação, outro dado positivo, 39% é o e-commerce, quase 40% aí do segmento, o que é um dado positivo, porque o e-commerce ele só tende a crescer, né? Essa que é a verdade. Com o passar do tempo, o e-commerce vai crescer cada vez mais. E se nós temos um fundo com galpões nesse setor, ele vai ter, ele deve ter, com o passar do tempo, uma procura maior, uma demanda maior, certo? Em relação à diversificação por estado, ele está até bem diversificado. Ele tem 32% em Minas Gerais, e o restante das porcentagens são bem distribuídas em São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pará, Pernambuco. Tá? Ele realmente é bem interessante na questão da diversificação quando a gente compara com outros FIIs aí. Tá? Os vencimentos, né, tem vencimentos, a grande maioria está concentrado em 2023, 2024, ou seja, estão próximos, mas creio que serão renovados, né, porque a qualidade desses ativos realmente é boa, né? A gente não vê aí um risco muito grande, certo? O índice de reajuste dos aluguéis, ele é IPCA e IGPM, né? 63% IBGPA e IGPM. Aqui ele coloca aqui o tipo de multa, já são informações mais específicas. Aqui ele mostra um a um seus galpões, a localização de cada um deles. Você pode estar olhando o relatório de maneira mais detalhada aí, certo? Ok? Então, vamos à opinião final sobre esse FII, certo? Então, é um FII, como a gente pode ver, que tem vários indicadores positivos. Eu não consegui identificar nada de negativo, a não ser a alavancagem. A alavancagem é algo que, quando eu vejo um FII, eu olho meio desconfiado, mas ele tem tantas questões aí positivas, tá? Como diversificação, qualidade dos seus ativos, ele está no segmento que tende a se valorizar cada vez mais, que é o segmento de galpões logísticos, ele paga um bom dividendo, ele tem baixa vacância. Então, na minha opinião, um excelente FII, uma boa oportunidade, está num preço descontado, FII de tijolo. Então, ao meu ver, é uma boa oportunidade aí para você, certo? E é isso. Comente aqui abaixo, tá? O que é que você acha sobre esse FII.